Bom dia, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais uma programação, a mais um momento de publicação que estaremos juntos, claro, para transmitir para você o melhor conteúdo. Um conteúdo que realmente venha a agregar, a transmitir uma nova informação, um novo dimensionar de saberes para você poder, claro, acrescentar na sua estrutura de conhecimentos, no seu arcabouço de conhecimentos. Você está aqui comigo, tá? Esse é um canal preparado para você, um canal que tem a proposta única de transmitir informações para a sua vida. Informações que vão, claro, acrescentar muito no seu dia a dia. Hoje iremos falar de linguística, questões históricas do porquê e do para quê da linguística, a gênese da linguística a nível, podemos dizer assim, até global, certo? Histórico e global. Mas antes eu quero te pedir, se inscreva no canal, colabore comigo, se inscreva, vamos fazer esse canal alcançar mais pessoas, compartilhando conteúdo, dando like, fazendo aquele comentário extraordinário e assistindo sempre todo o vídeo, todo o conteúdo desta aula, ok? Muito bem, obrigado a você. Hoje, como eu já falei e até já mencionei, vou estar trabalhando com linguística, conversando um pouco sobre esse assunto tão significativo, tão importante, tão, vamos dizer assim, oportuno para pensarmos e refletirmos um pouco. Falamos até de linguística, nós temos que considerar algumas questões, tá? Algumas questões, principalmente da construção verbal, da construção histórica, do tempo, das realidades, tá? Existe uma questão que é muito importante, concernente ao tempo, à tradição, à cultura, e até podemos dizer a sociabilização da própria linguística. Como que a linguística é pensada, como que ela é sociabilizada, como que ela é refletida dentro de uma dimensão de questões, de articulações que são tão significativas dentro da nossa própria existência. Tá? Muitas vezes você trabalha com a língua no sentido histórico, no sentido gramatical, no sentido coloquial, mas não vê o que está por trás de todo um contexto de realidades que nós podemos abstrair e também alcançar um entendimento ainda muito mais estrito, né? Ainda muito mais definido e distinto sobre a importância da língua no seu sentido histórico, social e até, vamos dizer assim, cultural de um povo, a identidade de um povo, a identidade de um povo, tá? Então, estudar as línguas é a oportunidade até de oferecer a nós próprios a condição de conhecer a consciência da identidade nacional de um povo, de uma raça, de uma etnia, tá? Outra questão também é que, com o estudo da língua, você está fazendo uma distinção histórica entre o passado, o presente e o futuro de um povo, tá? Podemos aqui até colocar que a distinção desses tempos, essa questão histórica principalmente, nos leva a pensar, por exemplo, sobre os hebreus, o povo hebreu, tá? Nós temos que entender que o hebreu nem sequer conheceu o que existe entre o passado, presente e futuro, no sentido da dimensão, da distinção dos tempos, concernente à estrutura vocálica, linguística, gramatical. O proto-germânico, por exemplo, ele tem uma forma própria para o futuro. Tá? As línguas eslavas, por exemplo, elas vão distinguir
regularmente dois aspectos do verbo: o perfeito, que representa a ação na sua totalidade, certo? E o imperfeito, que vai mostrar aquilo que se faz dentro da linha do tempo. A linguística, então, moderna, ela já vai prover a constatação, partindo, assim, de um falso princípio de que a tríplice, tá? Oposição dos tempos se torna um traço universal da linguagem. Então, o que nós precisamos compreender é que alguns linguistas, alguns especializados na área da linguística, que são os linguistas que trabalham com ela, que estudam o seu desenvolvimento, vão insistir, por exemplo, na construção do tempo vinculado com a expressão verbal, tá? E isso vai ir muito além de aspectos verbais que estão vinculados ao vocabulário, à frase, ao estilo, ao desenvolvimento semântico, tá? Mas também vai se falar de uma cronogênese, vai se falar de uma ideia do passado, do presente, até como uma construção, né? Como uma organização lógica, como um dado bruto. Por exemplo, o Joseph, certo? O Ventries, ele vai insistir nas insuficiências da própria categoria gramatical, que é o tempo, as inconsequências, o uso dos tempos manifestado em todas as línguas, por exemplo, ele nos faz levar a perceber, a notar que existe uma tendência geral da linguagem que é responsável por empregar o presente com a função do futuro. Então, o passado, ele pode também até ser expresso pelo presente. E aí, nessas narrações, é que vai se usar a frequência, a designação, a apropriação inversa, a condicionalidade de uma distinção passado, presente e futuro, para até pensar-se nas múltiplas manipulações. E aí o tempo da narração também é importante, porque ele vai constituir uma observação particularmente interessante, tá? Apropriada, à luz até das ideias, da expressão do tempo, das percepções, da própria concomitância do hábito, da própria tradição, da própria forma de expressar, de se relacionar, de se associar através da comunicação, da linguística e da própria vocalização da língua do povo. Tá? Então, a gramática histórica, que é responsável até por evidenciar e trazer à tona a evolução do emprego dos tempos verbais e das expressões linguísticas que são consideradas também temporais, como os próprios elementos reveladores, tá? Da evolução de muitas atitudes que são coletivas perante o passado, enquanto um fator social, quanto um fator histórico, também são responsáveis por nos trazer questões relacionadas ao progresso da comunicação do povo. Um processo de como eles desenvolveram essa comunicação, de como eles desenvolveram a relação da língua com o fato histórico, com o presente, com o passado, com o futuro, com o momento em que eles se encontram, com a realidade desse momento, com a expressão que mais vai identificar o tempo, a realidade, o acontecimento. Por exemplo, o Emily Benveniste, certo? Ele vai estabelecer uma importância, distinção entre tempo físico, aquele que é contínuo, que é uniforme, que é infinito, que é linear, que é divisível à vontade, e também o tempo cronológico, aquele que o tempo dos acontecimentos, aquele que é o tempo que sociabiliza, é o tempo do calendário, é o tempo linguístico, não é? É o próprio centro no presente da própria instância da palavra tempo. É o único tempo inerente à língua, é o axial do discurso, é o referencial da existência. Então, o tempo histórico, ele não se exprime dentro, muitas das vezes, dos tempos narrativos, do nível do historiador, da memória coletiva, da forma como ele vocaliza e ele se
se expressa, mas também é o tempo da ambiguidade dos discursos, da historiografia do povo, da relação e vinculação e associação memorial do povo, das memórias que trazem na sua mente, dentro do seu contexto de lembranças. Então, o pensamento, por exemplo, também, ele é um pensamento que tem uma esfera múltiplice para trazer o tempo dentro da realidade temporal da existência. E essa existência e esse tempo, com a sua realidade temporal, influencia a língua, influencia a comunicação, influencia a verbalização, a ação do verbo, o tempo do verbo, não é? A continuidade do verbo. Então, tudo isso está vinculado, associado a essas realidades que são pertinentes justamente à nossa forma de como nós expressamos, como nós nos comunicamos, como nós identificamos um fato, uma realidade, e o transmitimos através da frase, através do conteúdo, através do tempo, através da expressão histórica, linguística, da forma como você construiu as frases, as orações, a sua própria semântica, a sua própria estrutura gramatical. Então, tudo isso está elencado dentro da realidade do que a língua nos traz, provê e organiza-se essa língua, essa comunicação, esse contexto linguístico, dentro de suas estruturas, não só gramaticais, mas também históricas, das suas estruturas culturais e até das suas estruturas sociais e até psicomotoras e psicológicas de um povo, ok? Era isso que eu tinha para trazer para você de informação precisa agora aqui no seu espaço diário de aquilatar, trazer e transmitir saberes. Obrigado a todos.